Olá, meu nome é Roberto Fernandes e hoje eu quero compartilhar com você um passo a passo completo para você preencher a sua declaração de imposto de renda sozinho. Você está no canal Milhão, aproveita, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Aqui falamos de investimentos, de economia e todo ano postamos vídeos sobre imposto de renda. Por que estamos fazendo esse vídeo no dia de hoje? Não sei se você sabe, mas hoje é o último dia para você enviar a sua declaração do Imposto de Renda 2021 e se você não enviá-lo até as 23 horas e 59 minutos do dia de hoje, você pagará uma multa. Por isso que os especialistas estão dizendo o seguinte: mesmo com pendência, envie a sua declaração do imposto de renda. Fique conosco até o final desse vídeo que iremos compartilhar um passo a passo completo e detalhado para que você consiga enviar a sua declaração até as 23 horas e 59 minutos. Falando um pouco sobre restituição do imposto de renda do ano passado. Neste ano, tal qual 2020, a restituição começou a ser paga no mês de maio, no último dia do mês de maio, e será paga em 5 lotes. Final do mês de maio, final de junho, final de julho, final de agosto e final de setembro. E neste ano, como estamos no meio da pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, outras tiveram suspensão dos seus contratos de trabalho ou mesmo redução de jornada de trabalho e de salário, e isso tem que ser informado à Receita Federal na declaração de imposto de renda 2021. Outras pessoas que trabalham informalmente também tiveram uma redução drástica do faturamento dos rendimentos no ano de 2020, mas apesar do fato, tem que fazer a declaração de imposto de renda 2021. A começar, será que você tem necessidade de declarar o imposto de renda? Afinal de contas, quem precisa declarar o imposto de renda 2021? Você vai ter que entregar o seu imposto de renda 2021, ano base 2020, se você recebeu rendimentos tributáveis no ano de 2020 superiores a R$ 28.554,70. Ou se você investiu em renda variável em bolsa de valores ou assemelhadas com lucro auferido em 2020. Outra informação legal: se você recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 40 mil em 2020, você fatalmente terá que entregar a sua declaração 2021. Se você exerce atividade rural e ganhou no ano passado, em 2020, e auferiu ganhos acima de R$ 142.798,50, você vai ter que declarar o seu imposto de renda. Se você é um imigrante e chegou no Brasil até o dia 31 de dezembro do ano passado, você também tem que declarar o seu imposto de renda. Se você tem imóveis, incluindo terra nua, no valor superior de R$ 300 mil, você tem que declarar esse imóvel, seja ele um apartamento, uma casa ou mesmo um terreno que você tenha. E se você recebeu auxílio emergencial em 2020, preste atenção que muita gente recebeu o auxílio emergencial 2020. Se foi o seu caso e você, juntamente com este valor, recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,70, você também tem que declarar este valor de rendimentos tributáveis mais o auxílio emergencial. Se você obedece um desses critérios, pelo menos um desses critérios, você vai ter que declarar o imposto de renda 2021, ok? Vamos lá então, meu amigo e minha amiga, não se desespere porque iremos compartilhar com você neste vídeo todas as abas da declaração do imposto de renda. Tenha paciência e vamos conosco até o final do vídeo que você
com segurança irá conseguir concluir a sua declaração do Imposto de Renda 2021 para entregá-la ainda hoje, com certeza. Então, o primeiro passo que eu chamo a atenção de vocês é para a entrada no site da Receita Federal de forma direta, ok? Eu opto por entrar sempre pelo site da Receita Federal para baixar o programa, porque existem sites que colocam links para que você seja direcionado ao site da Receita Federal, então eu não quero correr riscos. Eu vou direto para o site www.gov.br/Receita Federal para baixar o programa de declaração de imposto de renda 2021. Quando você entra nesse site, você logo vai ver um banner aqui de nome Meu Imposto de Renda. Você clica nele. E aí tem um outro botão aqui que se chama baixar o programa. Nós vamos clicar neste botão. Então aqui no site da Receita Federal você vai ter acesso a diferentes formas de preencher o seu imposto de renda 2021. Por exemplo, você poderá baixar o programa Meu Imposto de Renda e fazer o preenchimento online no ECAC. E também tem novidades aqui. Você poderá baixar o app tanto para Android quanto para iOS se você tiver um iPhone. E uma coisa legal esse ano aqui. Se você quiser começar a preencher o formulário do imposto de renda no seu smartphone, no seu celular e terminar num tablet ou mesmo terminar no seu PC ou laptop, não tem problema nenhum. Todos esses instrumentos se conversam a partir desse ano e você poderá acessar o seu formulário de imposto de renda tanto de um dispositivo quanto de outro. Se, por exemplo, você estiver no ônibus e quiser adiantar o preenchimento do imposto de renda 2021, você poderá fazer na comodidade do seu celular e depois, quando chegar em casa, você continua no seu PC ou mesmo no seu laptop. Mais para baixo um pouco nós temos o sistema operacional. Você vai clicar aqui no ícone referente ao sistema operacional do seu computador ou do seu laptop. Por exemplo, o sistema Windows, o Linux ou mesmo o iOS da Apple se você tem um MacBook. Então aqui basta vocês clicarem no sistema operacional do computador de vocês e baixar o programa, aceitando todas as etapas que irão aparecer na tela. Podem ficar tranquilos porque é bastante seguro, você não pode se esquecer que você está no site da Receita Federal, pode ficar tranquilo com relação a isso. E aí, ao final, quando você baixar o programa de Imposto de Renda Pessoa Física 2021, vai aparecer na sua tela, na sua área de trabalho, o ícone IRPF 2021. E é aqui que você vai clicar para ter acesso ao programa de Imposto de Renda 2021. Vamos clicar. Muito bem. E aqui nós vamos clicar em Nova. Então, quando clicamos na aba Nova, temos alguns tipos de declaração. Declaração de ajuste anual, declaração final de espólio, declaração de saída definitiva do país. Você deve escolher a primeira opção. Aqui no lado direito você tem 3 botões. Iniciar declaração a partir da pré-preenchida e iniciar declaração em branco. É esta a opção que eu irei escolher para explicar todas as abas para você a partir de agora e você ter condições de fazer a sua declaração de imposto de renda 2021 sozinho. Então aqui nesse botão, quando eu clico em iniciar declaração em branco, você entrará com o número do seu CPF e o teu nome completo e na sequência o botão OK. Quando você pressionar o botão OK, você terá acesso a todas as abas do imposto de renda que nós vamos começar a explicá-las uma a uma, inclusive preenchendo com vocês, para que vocês sintam mais segurança. Vamos então no nosso passo a passo. O primeiro botão é identificação do contribuinte. Se você clicar aqui, você vai ter acesso aos dados da sua pessoa física. Então o primeiro ponto aqui é você responder essa pergunta aqui em cima. Que tipo de declaração você deseja fazer? Declaração de ajuste anual original ou declaração retificadora? É declaração de ajuste anual
original. Aí você vai ter que preencher nesse primeiro campo aqui o número do recibo da última declaração entregue do exercício de 2020. Você tem esse número? Se você não tiver esse número, você vai ter que gerar um login e senha no portal ECAC para que você tenha acesso ao número do recibo da declaração que você entregou no ano passado. E no caso desta declaração for a primeira declaração da sua vida, você vai deixar em branco aqui porque no ano passado você não preencheu nenhuma declaração de imposto de renda. Então aqui você vai entrar com o teu nome, a sua data de nascimento, o número do teu título eleitoral e vai responder se você possui ou não um cônjuge. Se você clicar em sim, já irá aparecer aqui o campo para preenchimento do CPF do cônjuge ou companheiro, companheira. Endereço, você vai preencher aqui todo o seu endereço, o endereço completo, incluindo o tipo, se é uma alameda, uma avenida, uma rua, o nome da rua, o número, o complemento, por exemplo, se você mora em apartamento, o bairro, o estado, o município e o CEP. Se você não lembra o seu CEP, basta você clicar aqui em consulta CEP. Outro detalhe bastante importante, aqui tem espaço para você colocar o número do seu telefone ou o número do seu celular de contato. É interessante preencher então. Outra informação bastante importante é o número do teu telefone com DDD e também um número de celular onde você pode ser encontrado. E outro campo importante para você preencher é o seu e-mail, lembrando que por questões de segurança, a Receita Federal somente entrará em contato com você, caso seja necessário, para dizer que você tem algum recado ou mensagem lá na sua caixa de entrada do ECAC. Jamais a Receita Federal vai entrar em contato com você para pedir dados de conta, dados de telefone ou mesmo e-mail, e também a Receita Federal não tem o hábito de enviar links, então presta muita atenção porque nos últimos anos tem aumentado a frequência de golpes pela internet. Você tem que estar protegido e não cair nessas armações. Jamais clique em links enviados em nome da Receita Federal. Aliás, a própria Receita Federal já se pronunciou a respeito disso, dizendo o seguinte: nós não temos o hábito de enviar links para as pessoas e pensem comigo, todos os seus dados estão com a Receita Federal. Por que eles iriam entrar em contato contigo para pedir outros dados? Então, tem que ficar espertos com relação a mensagens maliciosas. Continuando aqui embaixo, após você preencher os dados do seu endereço, os seus contatos telefônicos e o seu e-mail, você vai preencher a ocupação principal, a natureza da ocupação. Clica nessa aba. No meu caso, eu vou escolher aqui o número 1, empregado de empresa do setor privado, exceto instituições financeiras, e vou na ocupação principal, clico nessa lupinha aqui, e vou procurar aqui o grupo que atende ao meu ofício, ao meu trabalho. No meu caso, profissionais do ensino, professor do ensino superior. Clico nele e OK. Então aqui vocês perceberam que basta apenas 2 documentos, preste atenção para as próximas declarações dos anos seguintes, que são o título eleitoral, o seu CPF e, no caso de você ser casado ou casada, o CPF do companheiro ou companheira. Estamos prontos agora para ir para a segunda aba, que é a aba de dependentes. Então aqui é importante primeiramente nós entendermos o que a Receita Federal entende como dependente. Dependente é filho, filha, enteado ou enteada com até 21 anos ou ainda uma criança que você tenha guarda judicial. Por exemplo, se você é avô ou avó e tem a guarda judicial do seu neto, independente dele ser um bebê ou estar nos primeiros anos de vida,
você tem que informar o CPF dele. E se ele já é um adolescente e tiver uma renda própria, você tem que declarar a renda. Por exemplo, se ele é um trainee, se ele é um menor aprendiz ou mesmo um estagiário e ele recebeu valores no ano de 2020, você não pode esquecer de incluí-lo através da inserção do seu CPF, mas também incluir os seus ganhos relativos ao ano de 2020. Então aqui a gente vai clicar em novo e nós vamos entrar com o tipo de dependente. Na aba da direita você escolhe filho até 21 anos, por exemplo. Aqui embaixo você vai entrar com o CPF do filho ou filha, ou mesmo enteado até 21 anos, e a sua data de nascimento. Logo abaixo você entrará com o nome dele. Eu vou colocar aqui um nome fictício, somente para termos a possibilidade de salvar e continuarmos a nossa explicação sobre o Imposto de Renda 2021. Ok? Pronto. Ele já contabilizou, então, o filho que nós escolhemos como nome fictício Daniel da Silva, data de nascimento e o CPF. E na sequência, se você tiver outro dependente, filho, filha, enteado ou enteada, basta você seguir o mesmo passo a passo que nós escolhemos para o nosso primeiro dependente. Vamos agora para a outra aba, que é a aba de alimentandos. Quem que você deve mencionar na aba alimentandos? Bom, aqui você vai preencher os dados da pessoa para quem você paga pensão alimentícia, se esse for o seu caso. Se você paga pensão alimentícia determinada pela justiça, como por exemplo, a pensão alimentícia de um filho, de uma ex-esposa ou de um ex-marido, é aqui que você entrará com os dados desta pessoa. Então basta clicar em novo e o procedimento é muito parecido com o procedimento da aba anterior. Você vai escolher se ele mora no Brasil ou no exterior, entrar com o número do seu CPF, a data do nascimento do alimentando e o nome completo, ok? Agora a gente vai para outra aba, que é rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Esta aba é uma aba bastante importante porque é aqui que você vai preencher os rendimentos que você recebeu da sua empresa e também os rendimentos que os seus dependentes eventualmente tenham recebidos durante o ano de 2021. Para tanto, você tem que acessar o informe de imposto de renda emitido pela sua empresa, pela companhia que você trabalha. Detalhe importante aqui, ok? Se você trocou de emprego no ano passado, em 2020, então você terá que entrar com dois dados aqui. Primeiramente, os dados cadastrais da primeira empresa, do primeiro emprego de 2020, e na sequência, após você ter trocado de emprego, os dados cadastrais CNPJ da nova empresa. Então aqui você vai fazer, neste caso, duas entradas. Eu vou clicar aqui em novo. E aí você vai ter que preencher os dados da sua fonte pagadora. Aqui no primeiro campo você vai preencher o CNPJ da sua empresa, o nome da tua empresa e aqui, fazendo uso do informe de imposto de renda emitido pela sua companhia, você entrará com o valor total dos rendimentos recebidos, a contribuição previdenciária oficial, o imposto retido na fonte, o 13º e também informar no último campo o IRRF sobre o 13º salário. São informações simples e contidas no informe da declaração do Imposto de Renda 2021 emitido pela sua empresa. Se for o caso e você ter tido no ano passado 2 empregos ou 2 fontes pagadoras de CNPJs distintos, você terá que entrar e fazer o procedimento idêntico para as 2 ou mais fontes pagadoras. Agora nós vamos para a outra aba, que é a aba Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física ou do Exterior. E o interessante também, como você pode visualizar na parte superior dessa aba,
consta titular e dependentes, então a regra vale para ambos. O que você vai preencher nesta aba? Os rendimentos recebidos, por exemplo, por autônomos. Se você exerce a profissão de médico e recebe o dinheiro das consultas direto dos seus pacientes e não de uma empresa, é nesta aba que você deverá inserir estes valores. E também entra os rendimentos recebidos de aluguéis e também de pessoas do exterior. É possível importar os dados do Carnê-Leão, se este for o seu caso, porque aí vai facilitar bastante o preenchimento desta aba. Se este não for o seu caso, você não for um profissional autônomo, você vai deixar esta aba em branco e vai para a próxima aba, que é a aba de rendimentos isentos e não tributáveis. Continuando o passo a passo do preenchimento do Imposto de Renda 2021, chegamos então na aba Rendimentos Isentos e Não Tributáveis. O que entra nesta aba? Por exemplo, entra bolsa de estudo ou os próprios rendimentos de investimentos que por acaso você tenha feito em 2020. Se você clicar aqui na aba da direita, você terá acesso a uma série de rendimentos isentos. Você terá então que escolher o rendimento referente ao ano de 2020 para preenchimento. Por exemplo, bolsas de estudo, indenizações, ganhos de capital pela venda de um imóvel, lucros e dividendos recebidos, ou mesmo rendimento de caderneta de poupança ou outros tipos de investimentos como LCA e LCI. Por exemplo, eu vou clicar aqui em rendimentos de caderneta de poupança. Como exemplo, vou clicar aqui na opção 12. Então, o que acontece quando você clica na opção 12? Tipo de beneficiário, se é você ou seu dependente, eu vou colocar titular, já entra automaticamente o seu CPF, e aqui embaixo você terá que entrar com o CNPJ da fonte pagadora, que é o teu banco ou a tua corretora. Mais para baixo você encontrará o campo nome da fonte pagadora e o valor você vai entrar referente ao dia 31 de dezembro de 2020, a posição que você tinha em investimento em caderneta de poupança, por exemplo. Terminou de preencher, basta clicar OK. E aqui o que é importante salientar neste campo de rendimentos isentos e não tributáveis, que também vai entrar pensão e proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou mesmo aposentadoria por acidente em serviço. É neste campo que você deverá fazer o preenchimento utilizando o número 11, o código de número 11. Vamos então para a próxima aba do preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2021, deste passo a passo que o Canal Milhão está trazendo para você neste último dia para preenchimento e envio do Imposto de Renda 2021. Chegamos então na aba Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Então aqui eu vou clicar em novo para verificar as opções que temos aqui. Como podemos ver, temos apenas 3 opções: rendimentos de aplicações financeiras, juros sobre capital próprio e participação nos lucros ou resultados. Os códigos 10 e 11 dizem respeito a aplicações em bolsa de valores e o primeiro código, que é o código de número 6, é este código que você utilizará, por exemplo, se você investiu em CDB no ano passado. Se for o caso, você entra aqui com o código 6 e vai colocar o tipo de beneficiário, se foi você ou seu dependente, o CNPJ do banco que você teve o CDB, o nome do banco e o valor apurado no dia 31 de dezembro de 2020. Se você teve mais de um CDB, mais de uma aplicação desta modalidade de investimento, por exemplo, em outro banco,
basta você clicar OK e clicar novamente na aba Novo, que vai abrir aqui o segundo item e você continua preenchendo da mesma forma que nós exemplificamos. Continuando com o nosso passo a passo de preenchimento do Imposto de Renda 2021, chegamos então em rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, imposto com exigibilidade suspensa. Este campo aqui, eu creio que poucas pessoas irão utilizá-lo, mas diz respeito a valores pendentes que estão na justiça. Por exemplo, você estava num processo judicial, numa disputa judicial e você ganhou o processo. É aqui que você deverá incluir o valor que você recebeu no campo rendimentos tributáveis de pessoa jurídica. Agora nós vamos para a próxima aba que se chama rendimentos tributáveis de pessoa jurídica recebidos acumuladamente pelo titular. Então, o que você vai acrescentar no seu Imposto de Renda 2021 na aba Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica recebidos acumuladamente pelo titular? Vamos citar um exemplo aqui. Você tem um imóvel e o teu inquilino deixou de pagar o aluguel por alguns meses no ano passado e acabou pagando todos os meses acumuladamente em um dado mês do ano de 2020. Então você recebeu todos os aluguéis numa vez só, em uma única parcela em um determinado mês. É aqui que você irá informar à Receita Federal a importância que você recebeu de uma só vez na sua conta corrente. Indo para a próxima aba, chegamos no nosso passo a passo de preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2021, numa aba chamada Imposto Pago ou Retido. Aqui você irá informar todos os impostos que você pagou ao longo do ano passado, ao longo de 2020. Aqui você vai preencher para não ter que pagar duas vezes e não ser duplamente tributado. Então é aqui o caso que você vai, por exemplo, preencher o imposto retido na fonte pelo titular, o imposto retido na fonte dos dependentes, um carnê-leão, por exemplo, se você paga carnê-leão, ou mesmo o carnê-leão dos seus dependentes. Indo para a próxima aba do passo a passo do preenchimento do Imposto de Renda 2021, chegamos no pagamentos efetuados. Se clicarmos aqui em novo, vocês perceberão que tem uma série de pagamentos que podemos informar à Receita Federal aqui. Como, por exemplo, instrução no Brasil, fonoaudiólogos no Brasil, médicos no Brasil, fisioterapeutas no Brasil ou mesmo dentistas. Se você por acaso fez um exame no ano passado ou precisou ser internado em um hospital ou clínica, ou mesmo utilizou os serviços de um laboratório, é aqui que você vai preencher um a um todos os seus pagamentos efetuados. Aliás, é aqui nesse campo que também entram os planos de saúde. Por exemplo, eu vou clicar no Planos de Saúde no Brasil, titular. Então aqui eu vou entrar com o CNPJ da operadora do plano de saúde, entrar com o meu nome e entrar com o valor pago. Se por acaso eu fui reembolsado pela minha empresa, eu coloco aqui a parcela não dedutível reembolsada pelo próprio plano de saúde da empresa. Se eu tiver um dependente, eu venho aqui, entro com o nome do meu dependente, entro com o CNPJ da operadora do plano de saúde dele, entro com o nome da operadora e a mesma coisa, entro com o valor pago e a parcela não dedutível. Clico em OK e está tudo certo. A próxima aba do passo a passo de preenchimento da declaração do imposto de renda se chama doações efetuadas. Clicamos em novo. Se foi o seu caso e você realizou alguma doação em 2020, por exemplo, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, se você realizou algum incentivo à cultura, incentivo à atividade
audiovisual ou desporto, é aqui que você terá que preencher. Por exemplo, eu vou colocar doações em 2020, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então ele já vai pedir para você o CNPJ do fundo ao qual você ajudou, o nome do fundo e o valor que você depositou na conta deste fundo. Indo para a próxima aba, que é uma aba um tanto quanto interessante, vocês perceberão que tem criança e adolescente e idoso. Para que serve essa aba? Se por acaso você tiver direito à restituição do imposto de renda e você quiser fazer uma doação, você poderá fazer a doação diretamente na entrega da declaração do imposto de renda 2021 e você poderá escolher entre um fundo nacional, um fundo estadual ou mesmo um fundo municipal da sua cidade. Isso é muito legal, hein? Bom, continuando o nosso passo a passo de preenchimento do Imposto de Renda 2021, a declaração de Imposto de Renda 2021, neste último dia, para a entrega, dia 31 de maio de 2021, chegamos em Bens e Direitos. Aqui na aba Bens e Direitos, você vai colocar todos os seus bens. Por exemplo, se você tem um apartamento, uma casa, um terreno, uma conta bancária, é aqui que você vai preencher. Neste campo também você deverá preencher se você possui veículos, ações ou mesmo a sua caderneta de poupança, aplicações em ouro e também saldo de conta corrente no dia 31/12 de 2020. Por exemplo, eu vou clicar aqui em depósito bancário em conta corrente no país. Vou clicar em titular Brasil, vou colocar o CNPJ do banco no qual eu tenho a conta corrente e vou escrever aqui na discriminação depósito em conta corrente. Mais para baixo eu encontro a aba do banco no qual eu tenho a conta corrente aberta, a agência, conta, dígito. Situação em 31/12 de 2019 e situação em 31/12 de 2020. Se você, por acaso, encerrou a sua conta corrente no ano de 2020, basta você deixar na situação de 31/12 de 2020, 00. E aí você clica em OK e vai colocando os seus outros bens. Clica novamente em novo, vai no código, por exemplo, um apartamento. No caso de apartamento ou casa, você terá que ter acesso ao seu carnê de IPTU, porque você vai ter que entrar aqui com a inscrição municipal, a data de aquisição, a discriminação do imóvel, o logradouro, que é o endereço completo, os complementos, o bairro, o estado, município e CEP, a área total do imóvel em metro quadrado ou em alqueire se for terra nua, e se ele for registrado em cartório, você colocará sim, e aí automaticamente vai aparecer os campos de preenchimento com a matrícula do imóvel e o nome do cartório que você registrou o imóvel. E aqui embaixo tem uma informação interessante, bastante legal, preste atenção nesse passo a passo. Você colocará a situação em 31/12 de 2019, idêntica à situação em 31/12 de 2020, se você não fez nenhuma reforma, se esse foi o seu caso. Você colocará aqui o preço que você pagou e manterá em 31/12 de 2020 o mesmo valor que você pagou pelo imóvel. No caso aqui escolhemos um apartamento. Basta dar OK e assim por diante você vai preenchendo então todos os seus bens e direitos neste campo. Indo para frente, no nosso passo a passo de preenchimento da declaração de pessoa física do Imposto de Renda 2021, chegamos em dívidas e ônus reais. Vamos clicar em novo e aqui vamos clicar em código. Então temos dívidas com estabelecimento bancário comercial, por exemplo, um financiamento.
É aqui que você vai preencher escolhendo, por exemplo, a opção 12. Você tem por acaso um empréstimo bancário que você contraiu em 2020? É aqui que você vai preencher colocando o código de número 11. Por exemplo, eu vou clicar no código 11. Aí você vai discriminar o tipo de dívida que você contraiu junto ao banco, a situação em 31/12 de 2019 e a situação em 31/12 de 2020, que seguramente será menor ou igual à situação de 31/12 de 19, porque eu imagino que você tenha batido mês a mês o teu financiamento ou mesmo o teu empréstimo bancário. Ao final, você coloca no último campo o valor que você pagou mês a mês somado referente ao ano de 2020. Se você tiver outro tipo de dívida, por exemplo, financiamento de uma casa, de um apartamento ou de um automóvel, basta você entrar aqui com os dados do bem. Se for um automóvel, você colocará o Renavan, o modelo do veículo e o ano de fabricação e também os dados da situação em 31/12 de 19, situação em 31/12 de 2020 e o valor que você pagou proporcional, somando-se todos os meses do ano de 2020. Terminado isso, basta clicar em OK. Mais para frente, neste passo a passo de preenchimento de imposto de renda 2021, chegamos em espólio. Do que se trata o espólio? Se trata de herança ou formal de partilha. Por exemplo, você foi beneficiado no ano passado com algum quinhão ou alguma parte de valor financeiro referente ao falecimento de alguma pessoa e o formal de partilha saiu em 2020 e você recebeu na sua conta corrente o valor. Basta então você clicar se trata-se ou não de um formal de partilha, o CPF do inventariante da partilha, do formal de partilha, e o nome do inventariante, que é o nome da pessoa que doou no formal de partilha o valor que você recebeu na sua conta corrente. Indo mais para frente, no nosso passo a passo de preenchimento do Imposto de Renda 2021, chegamos em doações a partidos políticos e candidatos. Neste caso, você clica em novo e basta você entrar com o CNPJ do órgão que é o partido político que você efetuou a doação ou mesmo a um candidato que você simpatizou ou mesmo apoiou em 2020, basta você entrar com o nome deste candidato e o valor que você depositou na conta dele a título de doação a candidato a cargo eletivo. E ao final da declaração você irá clicar neste botão verificar pendências. Vocês perceberão que, como eu fiz um vídeo educativo, tem muitas pendências aqui, mas fica uma dica a vocês. Os campos preenchidos com esse símbolo amarelo não impedem o envio da declaração do Imposto de Renda 2021. Já o símbolo vermelho requer a obrigatoriedade de correção ou complemento. E se você clicar sobre a pendência uma vez, automaticamente vai abrir a ficha que tem problema, a ficha que está incompleta ou com dados errados. Basta você fazer a correção e estará tudo certo. A partir do momento que você vai corrigindo e complementando cada um dos campos, ele vai sumindo daqui e você fica com a declaração do Imposto de Renda 2021 pronta para o envio. Outro ponto importante é o fato de você poder optar pela declaração completa ou declaração simplificada. A diferença é que na declaração completa você poderá abater aqueles gastos com médicos, educação no ano de 2020 e na simplificada você irá deduzir um valor fixo do rendimento tributável
que são 20%. A minha dica é o seguinte, que você preencha tudo da melhor forma possível, da maneira mais completa possível, para que, ao final, você pague o menos possível de imposto de renda ou você consiga optar pela declaração de imposto de renda mais vantajosa para você com relação à restituição. Seja ela completa ou simplificada, você vê aqui no canto esquerdo inferior a melhor opção. E aí, uma vez que você escolher a opção que seja mais vantajosa a você, bastará você clicar neste botão inferior que é o botão de entregar a declaração. Neste momento, se você tiver algum DARF a pagar, neste momento você poderá emitir o DARF e realizar o pagamento posterior, contudo sem precisar voltar na declaração entregue à Receita Federal e efetuar o complemento ou a correção. A Receita Federal reconhecerá automaticamente o pagamento de eventuais DARFs que surjam no momento do envio da declaração do imposto de renda. Então o vídeo do canal Milhão foi esse, foi um passo a passo para você que está desesperado porque afinal de contas é o último dia de entrega do imposto de renda. Se você for entrar em contato com algum escritório de imposto de renda, seguramente eles estarão lotados de trabalho e não conseguirão lhe atender em tempo hábil e realizar a sua declaração de imposto de renda 2021. Tentamos aqui compartilhar com você um passo a passo simplificado, mas educativo para que você consiga de fato submeter o seu imposto de renda até às 23 horas e 59 minutos do dia de hoje. Se não são inscritos no canal, aproveite. Se foi útil este vídeo para você, se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo de passo a passo de preenchimento de imposto de renda com seus amigos, que seguramente será útil tanto esse ano quanto nos demais anos. Um abraço a vocês, boa sorte, até a próxima, tchau!